Salve, 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 rapaziada. Mas existem muitos brasileiros que se tornam imigrantes, não apenas aqui no Canadá, mas em diversos países, tá? Então o que eu vou falar, embora possa se enquadrar aí para vários brasileiros em vários países, mas eu vou falar com foco no que eu vivencio aqui no Canadá, que são os brasileiros que eu considero, eu não quero usar a palavra falsos imigrantes, que é uma palavra forte, mas eu considero meio imigrantes, né? E que eu também considero como brasileiros que dificilmente vão realmente se enraizar no Canadá, que dificilmente vão conseguir realmente se alinhar, se enquadrar e se ajustar à sociedade canadense. Então, agradeço a visita já desde já. Peço aí encarecidamente para dar aquela força, clicar no like, vocês não têm ideia de o quanto isso ajuda o canal, espalhe o conteúdo para mais pessoas. Se inscreve no canal, caso não seja inscrito, clica no sininho das notificações e vamos lá, dar mais uma voltinha aqui nesse lindo dia, em Barrie, fazendo 9 graus nesse momento, tá esfriando. Então segue junto com Duas Rodas no Canadá. Vamos lá? Meus amigos e minhas amigas, que história é essa, né, de brasileiros que são meio imigrantes e que nunca vão realmente se ajustar e se enquadrar? Meus amigos, tem muita gente assim. Pra vocês terem ideia, eu conheço brasileiros que já estão no Canadá há mais de 10 anos. 10 anos é muito tempo, é uma década, né? Provavelmente é metade da vida, ou um terço da vida de muita gente que está assistindo o vídeo nesse momento. Então eles já estão aqui há mais de 10 anos e não sabem sequer falar inglês, tá? Ou francês, depende de que lado do Canadá eles estejam. Isso, meus amigos, é um problema seríssimo. Imigração é coisa séria, é uma mudança total na sua vida, na cultura, posição geográfica, costumes, emprego, finanças, tudo. E todo o seu futuro, né, é impactado com isso. Então, o esperado é que você, de fato, faça uma imigração por completo. E quando eu falo imigração por completo, eu não quero falar apenas migração legal, né? Porque tem muita gente que fica ilegal por décadas, às vezes até a vida inteira em outro país. Mas aí já são trâmites nos quais eu não quero entrar neste momento. Quando eu falo meio imigrantes, eu me refiro aos que chegam em um novo país e não saem da sua zona de conforto, não buscam se integrar de fato à sociedade, né, canadense aqui no caso. E é isso que resulta, como eu disse, brasileiros que estão aqui há mais de 10 anos e que não sabem sequer falar inglês. O que acontece? O Canadá é um país que possui muitos imigrantes. Mais da metade da população inteira do país é de imigrantes. Isso é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo pode ser uma armadilha, tá? Dependendo do seu perfil, o quão acomodado você seja, o quão tranquilo você se sinta na sua zona de conforto. Por quê? Bom, do meu ponto de vista, ter muitos imigrantes é uma coisa magnífica, porque faz com que seja mais fácil a sua adaptação no novo país, tá? Por exemplo, como brasileiro, vez por outra dá aquela saudade de algumas coisas, uma feijoadazinha, um pastelzinho, né? Algumas coisas típicas brasileiras. E por ser um país com uma quantidade considerável de imigrantes, incluindo brasileiros, muitos brasileiros, eu consigo facilmente achar restaurantes brasileiros, consigo achar mercadinhos que vendem
sei lá, tapioca, pão de queijo, né? Rapadura, farofa, enfim, tudo que você imaginar vindo do Brasil. Então isso é fantástico e ajuda muito o processo de adaptação ao novo país, né? Porém, isso pode ser também uma armadilha para pessoas que são um pouco mais acomodadas, né? A senhorita Ula sabe bem o que eu quero dizer. Por exemplo, o cidadão que eu citei, né? Ou a cidadã que passa 10 anos no país e não sabe nem sequer falar o idioma. Bom, nas cidades, principalmente as maiores, por exemplo, Toronto, Vancouver, Montreal, etc., possuem vilas, como se fossem bairros, de predominância de determinados povos, né? Por exemplo, em Toronto a gente tinha um bairro de predominância de brasileiros e portugueses. Na região ali da Bloor, da St. Clair. Então tem muitos brasileiros, muitos portugueses. Qual que é o problema disso? Você anda quarteirões e mais quarteirões e você vai ver um estabelecimento ao lado do outro, todos portugueses ou brasileiros, tá? De floricultura, a farmácia, a bares, restaurantes, padaria, tudo português ou brasileiro. E aqui entra a parte que eu considero uma armadilha. Pelo fato de existir essas regiões, esses bairros, né, predominantes portugueses e brasileiros, muitos brasileiros que chegam para morar, por exemplo, em Toronto, querem morar naquela região, justamente por ter muito brasileiro e muito português. Mas aí qual que é o problema? O problema é que você vai entrar numa padaria e você vai só falar português, porque todo mundo vai lhe atender em português. Você vai entrar num bar, todos os funcionários são ou brasileiros ou portugueses, os clientes são brasileiros ou portugueses. E assim por diante, né? Você vai num açougue, sei lá, no mercado, e todo mundo falando português. Então, você não vai sair da sua zona de conforto, você não vai sentir a necessidade, tá? Porque tudo na nossa vida, tudo quanto é mudança, tudo que a gente aprende, tem que ter um contraponto, que é a necessidade que vai puxar esse aprendizado, tá? Pra que eu aprendo, sei lá, física quando eu tô no colégio? Pra passar de ano. Eu posso odiar física, mas eu tenho aquela necessidade, eu tenho que passar de ano, né? Então pra que eu estudo, sei lá, linguagens de programação, tecnologias no meu dia a dia atualmente? Pra pagar minhas contas, eu trabalho com tecnologia, eu tenho que aprender, eu tenho que pagar minhas contas, meu emprego depende disso. E da mesma forma, é idioma. Você tem essa necessidade de aprender idioma quando você está no novo país. Mas se você mora num bairro onde essa necessidade inexiste, você não vai ter tanto estímulo para aprender, porque você não vai ser acionado em inglês no seu dia a dia. Tudo tá ali em português para você. Até as televisões nos bares portugueses e brasileiros são em português, com algum canal brasileiro, com algum canal português, com um futebolzinho lá, né, do Sport TV, da Globo, do que é que seja. Então, qual a necessidade de aprender? E aí, o que muitos deles fazem, é por isso que eu falo que é uma armadilha, porque armadilhas, geralmente, elas não estão expostas, elas estão camufladas. Sei lá, você lembra aqueles desenhos animados, onde tinha uns buracos, e eles cobriam os buracos com folhas e gravetos, né? Então o problema é isso, a armadilha, ela é semi-escondida, né? Ela é discreta. Ou seja, a pessoa chega e fala, não, eu vou passar só aqui os primeiros 6 meses, um ano, enquanto eu me adapto à cidade, pego um emprego, e aí depois eu me afasto mais, só para facilitar a inicialização ali, né, naquele meio, essa primeira fase. O problema é que morando ali, e sem você ter o estímulo de aprender inglês, você não vai aprender de imediato, né? E aí você vai procurar emprego. E aí, já não sabendo falar inglês, você vai procurar emprego onde? Por ali. Então você vai trabalhar com brasileiros, com portugueses, né, na construção, em algum mercado, restaurante, pai, etc. E aí beleza, você já tá ali pagando seu aluguelzinho, você já tá ali trabalhando, né, já tá criando um ciclo de amizades.
Então você começa a criar raízes naquele local. E novamente, você não está tendo nenhum estímulo para aprender inglês. Porque você começa a ver, poxa, eu já estou trabalhando, estou pagando minhas contas, não estou precisando de inglês no meu trabalho. Eu estou trabalhando só com brasileiros, portugueses ali. Estou conseguindo morar. Tá sobrando dinheiro para me divertir. Já fiz um ciclo de amizades. Não vamos mudar agora não. Não é para sair de perto do trabalho, sair de perto do meu ciclo de amizades, etc. Então, meus amigos, uma coisa vai puxando a outra. E quando menos espera, passaram 5 anos. 6 anos. E quanto mais tempo passa, mais difícil é você quebrar essa corrente, né? E eu lembro que desde que eu vim morar aqui, eu fiz questão de morar distante do bairro brasileiro. E eu dizia brincando, eu tenho horror a brasileiro. Não é no sentido de que eu não gosto de brasileiros. Eu tenho muitos amigos brasileiros. Mas é no sentido de que tipo, eu tenho horror à ideia de morar próximo, né, do bairro brasileiro. Por quê? Porque eu não vou querer sair dali. Mas acredite, eu vivia lá. Mesmo morando bem distante, pra quem conhece Toronto, eu morava na Sheppard, né, que é no extremo norte de Toronto ali. Eu vivia no bairro português brasileiro. Todo final de semana eu tava lá pra comer um pastelzinho, tá? Pra poder me divertir, né? A minha esposa trabalhou por um tempo lá quando ela chegou no Canadá. Então a gente ia muito lá mesmo. Novamente, não é a versão de estar ali, né? Não é evitar ao máximo estar naquela região junto de portugueses brasileiros, mas é não morar lá, para justamente me colocar fora da zona de conforto. Eu quero ir lá para pegar as coisas brasileiras, para ir lá no mercadinho, comprar um pão de queijo, comprar tapioca, então, beleza, eu posso ir, mas eu não preciso morar lá. Porque significa que morando fora de lá, indo lá no final de semana, eu vou ter toda uma semana me obrigando a frequentar estabelecimentos da minha região, supermercados, tudo mais, onde não falam português. E aí apenas naquele momento que eu vou no bairro de brasileiros portugueses, eu vou ter aquele momentinho de conversação em inglês ou português. É muito diferente de eu morar lá e 24 horas do meu dia a minha exposição ser a português, né? Que foi o meu idioma da vida inteira. Então essa exposição não é bem-vinda, não me ajuda em nada no processo de imigração, não é verdade? Olha o dinossauro! Esse dinossauro aí, rapaziada, pra quem não sabe, é porque a gente já tá aqui em outubro, né? E o Halloween aqui é muito forte, né? Então, o Dia das Bruxas, então já estão as lojas vendendo fantasias, etc e tal. Então ele ali tava fazendo propaganda justamente de uma loja de fantasias de Halloween. Mas enfim, então o que eu quero dizer é isso. As pessoas têm que se acostumarem a sair dessa zona de conforto. Do contrário, eles nunca vão realmente se ajustar e nunca vão se sentir realmente parte, né, da cultura, parte do país. Vão sempre se sentir brasileiros, né? Ah, não, eu sou um estrangeiro aqui. Eles nunca vão ter o senso de tipo, poxa, eu agora me sinto em casa, né? Eu possuo um laço de amizade, não apenas entre brasileiros, mas de pessoas daqui mesmo, entendeu? É de outros países, né? Porque, novamente, aqui tem muitos imigrantes, né, do mundo todo. Então, isso é o que me incomoda às vezes, né? Quando eu vejo... Me incomoda não no sentido de me chatear, mas de, tipo, de saber, poxa, essa pessoa daqui a um tempo vai se arrepender. E vários delas se arrependem. Eu tenho vários que falam, poxa, eu perdi tanto tempo hoje. Pensa em melhorar de vida e pegar algum emprego melhor e não conseguem porque não aprenderam o idioma. Estão reféns, né? O tempo passou, alcançaram a idade mais avançada e quanto mais tarde, mais difícil é a pessoa sair da zona de conforto. Então, se você pensa, né, em sair para qualquer país que seja, a dica que eu dou é se integre à sociedade, tente se enquadrar o mais rápido possível, né? Não é abandonar as suas raízes, né? Não é deixar o seu povo de lado e evitar brasileiros onde quer que você esteja, não. Mas é tentar sair da sua zona de conforto. Se você já optou por morar fora do país, você tem suas razões, né? Cada um tem seus motivos. Pode ser trabalho, pode ser porque você já tinha família lá, enfim, pode ser porque é segurança, o que for. Mas se você optou por dar esse passo, que não é um passo simples, faça bem feito.
tá? Saia da sua zona de conforto, se enquadre, para que você seja feliz e não se sinta um eterno imigrante, entendeu? Um eterno estrangeiro morando ali de favor. Não, se enquadre, né? Siga o dia a dia da população local, aprenda o idioma, facilite sua vida, evolua no país que você escolheu morar. Tranquilo? Então eu queria pedir aqui novamente aquele like, se inscreve aí no Duas Vozes do Canadá, habilita as notificações e até a próxima, meus amigos. Vou aqui continuar meu rolezinho, eu vou descendo ali, não sei se vocês já conseguem ver ali o lago ali na frente, lindo, o dia tá bonito, então tá perfeito para dar um passeiozinho ali na beira do lago. Até mais! Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big boss, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase, let's face it, I don't give up.